E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto, que fala sobre a entrevista da presidente Dilma. Não é bem um comentário, é uma tentativa de traduzir um monte de asneiras de todo tipo que a entrevista reuniu. Contra a história, contra a justiça, contra uma coisa de louco, né? Pois é, eu destaquei, para não usar todo o tempo do jornal, dois aspectos. O primeiro é a adesão dela à tese do golpismo. Olha aqui, isso já está respondido. Eu nem vou precisar rebater, porque um ex-petista, um ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado pelo Lula, que foi presidente até o momento em que teve que renunciar por causa da idade, o Carlos Aires Brito, deu a resposta correta. Só é golpe aquilo que atinge a ordem constitucional. A Dilma está ameaçada pelo TCU, pelo TSE, pelas ordens do Supremo liberando as delações premiadas na Operação Lava Jato e pelo Congresso, que a afronta. Em nenhum desses casos há qualquer ruptura constitucional. As instituições estão respeitadas. O que se discute agora é se ela as respeitou, tanto na disputa eleitoral quanto no governo, mas isso é uma questão para a justiça, não é para mim nem para você. A segunda questão é a insistência dela em confundir tortura, que consegue delação, e delação premiada. Ela assinou uma lei que cria o Instituto da Delação Premiada no Brasil, porque assinou um pacto anticorrupção com outros países. E a lei é clara, na delação premiada não existe nenhum constrangimento físico ou psicológico como existia na época da ditadura. Não dá para misturar as duas coisas, como não dá para condenar in limine qualquer delator por qualquer delação que tenha feito. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. O que a Dilma faz é defender a tortura e o torturador. Quem diz que não respeita delator, no caso da ditadura e da tortura, simplesmente justifica o torturador, demonizando o delator como se ele fosse o vilão da história e não o torturador. Ela está reescrevendo a história do Brasil. Em primeiro lugar, em nenhum momento ela pegou em arma, se é que ela pegou em arma, para defender a democracia. Ela pegou em arma num gesto legítimo de revolta contra uma ditadura militar, para implantar outra ditadura militar. Esses jovens idealistas que combateram a ditadura militar não ajudaram em nada a destruir a ditadura militar. Ela foi destruída por democratas que trabalharam em silêncio e desarmados, entre os quais o Lula, lá no ABC, fazendo greves. Olha, esta entrevista, ao contrário do que ela diz, é o reconhecimento dela que ela está, como o Lula disse, no volume morto. Mas, bem, isso aí não tem importância tão grande quanto o fato de que ela não pode nem reescrever a história, nem mudar a natureza das palavras. Delação premiada é uma coisa, delação sob tortura é outra. Bom, eu volto na sexta-feira, direto ao assunto e até lá.